Corregedoria da Polícia Federal instaurou um processo disciplinar contra o ex-deputado, que agora está morando no Texas, Eduardo Bolsonaro, por ausência injustificada após cassação de mandato. Afastamento inclui o prazo para entrega da arma e da carteira funcional do Bananinha, é isso mesmo. Vamos falar mais agora no plantão do Meteoro. Paola Costa está aqui com a gente para trazer essa informação. Acabou a farra, Paola? Acabou a farra de Eduardo Bolsonaro. Pois é. Dudu Bananinha, nosso famoso Dudu Bananinha, né? Que fugiu para os Estados Unidos porque ficou com medo de receber aí uma notificação judicial do Supremo Tribunal Federal. Tá aí desde março do ano passado, né? Dando um rolezinho pelos Estados Unidos. Diz que está morando no Texas, né? E o seu Eduardo Bolsonaro foi cassado, afinal de contas, ele excedeu o número de faltas na Câmara dos Deputados, então vale sempre lembrar disso. O Eduardo não foi cassado por tentar golpe de Estado. Eduardo não foi cassado por atentar contra a democracia brasileira. Eduardo não foi cassado por atentar contra a economia nacional. Eduardo foi cassado por excesso de faltas na Câmara. E agora perderá o cargo de policial federal também por excesso de faltas. Que beleza. Que Porque beleza. é aquilo, ele é escrivão, né? E como todo funcionário público, para quem não sabe como é que funciona, quando o funcionário é concursado, quando você vai para um cargo eletivo, você sai de licença. Você fica licenciado do seu cargo, cumprindo o seu mandato. Mandato terminou, gente, no dia seguinte você tem que se apresentar de volta. O pessoal deve lembrar lá 2018, quando a Haddad perdeu as eleições. No domingo ele perde as eleições, na segunda ele está se apresentando na USP. Porque ele estava licenciado para concorrer, voltou para a USP. A mesma coisa Eduardo Bananinha. Ele tinha um prazo, e isso que a polícia foi legal, a Polícia Federal foi boazinha. A Polícia Federal deu um prazo para ele ainda. Ainda deu um prazo para ele se apresentar, né, em Angra dos Reis, se apresentar lá, né, no Rio de Janeiro, poder dizer, olha, galera, tô aqui, voltei, né, voltei pro trabalho aqui. Mas não, ele não se apresentou, não apresentou nenhum tipo de justificativa para a ausência dele do país, não apresentou nenhum tipo de atestado médico ou algo que pudesse Não falou que foi levar um cobrir. pendrive para os Estados Unidos? Tinha usado essa desculpa. Não tô levando aqui um material importante. Mas Nem não, isso. não fez. E aí agora temos ele com excesso de faltas e a Corregedoria abriu um processo administrativo e afastou aí ele do cargo. E aí com esse afastamento do cargo, né, Little Banana, com este afastamentinho do cargo da Corregedoria, ele recebeu aí esta medida que é preventiva. O que é uma medida preventiva deste PAD? Né? Como já tem muitas faltas injustificadas, até eles conseguirem fazer o processo para ir... Porque a Polícia Federal vai ter que ir para o Ministério da Justiça, isso ainda. Então, até correr esse PAD, até o Ministério da Justiça, para o ministro assinar a exoneração do Eduardo Bolsonaro, ele fica 100% afastado do cargo. O processo dele foi instaurado em janeiro, dia 27 de janeiro, como traz a reportagem do Congresso em Foco, e pode não, ela vai resultar, tá? Vai resultar na demissão do Eduardo Bolsonaro. Nada mais justo, né? Nada mais justo. E aí agora ele tem que entregar o quê? A carteirinha funcional, ou seja, aquela carteira que ele pode dar carteirada por aí dizendo que é policial federal, ele tem que entregar ela e tem que entregar também a sua arma. E aí vem uma questão bem importante aqui pra gente pensar. Além dele estar com esse PAD, ou seja, que daqui a pouquinho ele vai perder aí a boquinha dele de policial federal, ele tem que entregar a arma dele. Onde está esta arma? Boa pergunta. Onde está? Ele tem um representante legal no Brasil para fazer a entrega desta arma junto à Polícia Federal?
Importante, importante, porque. Ou será que ele levou? Não sei se ele teria conseguido levar isso. Ele é policial federal, talvez ele tenha conseguido levar em função da carteira funcional, mesmo ele estando no cargo de deputado, né? Você tem algumas regalias ali quando você... Porque como ele era deputado, vale lembrar que ele entrou nos Estados Unidos com o passaporte diplomático, né? Ele não entrou nos Estados Unidos com um passaporte civil. Ele entrou nos Perfeito. Estados Unidos com um passaporte diplomático como deputado federal. E aí ele, lógico, ele perdeu o passaporte diplomático agora. Com a perda do mandato você perde algumas regalias do Congresso, mas agora ele também perde a carteira funcional de policial federal. E a pergunta que fica é: onde está isso? E se ele vai ter um representante legal para poder fazer essa devolução para ele no Brasil. Porque, afinal de contas, no STF, até agora não apareceu nenhum advogado. E ao que parece ele não vai voltar, né? Então, porque ele tá curtindo inclusive Orlando, lá na Disney, né? Porque ele tá muito preocupado com o pai dele. Ele tá muito preocupado. E vale lembrar que semana passada nós repercutimos aqui que Eduardo Little Banana se tornou réu no STF, junto com o Paulo Figueiredo. Então, nós temos aí ainda mais isso que reforça a necessidade de um afastamento dele da Polícia Federal. Então, esse jovem aí está com problemas. Esse jovem que está usando muito canetinhas, pelo Pois é. jeito... Pois é verdade. Agora, uma das coisas que mais me assustam nessa notícia toda é que o Eduardo Bananinha, Eduardo Bolsonaro, conseguiu passar num concurso. Para escrivão, que é um concurso bastante concorrido. Pois é, né? Surpreendente, tá? Surpreendente. Isso para um rapaz que né, já foi chapeiro, né, nos Estados Unidos, segundo ele mesmo, né? Então o cara conseguiu passar como escrivão. Surpreendente. Agora, já deveria, Paola, ter sido afastado há muito tempo, né? Você falou muito bem, eles foram muito legais com o Eduardo Bolsonaro. Sim, eles deram um prazo, porque normalmente, quando você tem casos em que um concursado público, ainda mais na esfera da segurança pública, aí, assim, a gente não tá falando de policial militar a gente sabe que tem outras questões, né? Que são militares, tem ainda a militarização, tem outras questões internas. Mas essas polícias que são a Polícia Civil, a Polícia Federal, quando você começa a ter muitas ausências, o PAD é quase automático. Você fechou 30 dias sem você justificar falta, ele já inicia um processo administrativo e geralmente o prazo para que você justifique essas ausências é muito curto. Eu tenho um amigo que é policial federal e ele precisou ficar 6 meses em afastamento. E, gente, foi assim, ele entrou com 6 meses de afastamento por motivos de saúde, e quando ele volta e ele tem uma outra situação de saúde e ele se ausenta, não deu 15 dias, ele estava recebendo notificação da Polícia Federal pedindo para ele justificar aqueles 15 dias que ele não tinha aparecido. E ele estava hospitalizado, por isso que ele não tinha justificado. Então, assim, foi muito rápido, mas o Eduardo, eles foram muito legais, assim, talvez por ele ser uma figura pública, ex-deputado, enfim, né? Filho do Bolsonaro, não sei. Mas eles foram muito bacanas com ele. Deram um prazo até que bem longo para ele se justificar, viu? Imagina, começou dia 27 de janeiro, 30 dias, gente. Exato. Bom, a gente vai continuar acompanhando para ver se essa arma aparece, o que Dudu Bananinha fará, se continuará nos Estados Unidos. Aliás, tem informação de qual visto ele tá lá no momento? Ele tá regularizado lá. Então, desculpa, galera, não vai adiantar vocês ficarem mandando a ICE atrás do Bananinha. Ele está regularizado porque ele tem empresas nos Estados Unidos no nome dele. Então, como ele tem negócios nos Estados Unidos, ele tem a situação dele lá regular. Não vai ser deportado pela ICE por isso, né? Mas pode ser deportado caso seja condenado, por exemplo, no Brasil. Essa família é cheia das empresas, né? Das lojas de chocolate, dos empreendimentos, dos imóveis, né? Essa família realmente muito promissora, né? Muito. Né? Imóveis em Miami, imóveis agora no Texas. É uma família que... É uma coisa muito interessante essa família, né? A gente recebe muito dinheiro vivo, né?
Tinha que ter um estudo de caso aí. O primo rico podia fazer um estudo de caso aí do Bolsonaro. Nós ficamos por aqui. Um grande abraço. Até a próxima.